No dia 1º de março do ano de 1983, 16 mulheres aceitaram o desafio de ingressar na então Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, integrando a primeira turma de aspirantes com presença feminina. Das 16 pioneiras, somente 11 conseguiram alcançar o tão sonhado oficialato. E hoje, após 30 anos de muitos desafios e conquistas, essas mulheres vitoriosas fizeram a diferença e deixam para sempre seus nomes na história da corporação. Eu entrei com um grupo de mais algumas moças numa turma de formação mista. Na época se chamava Escola de Formação de Oficiais, hoje é a PM Dom João VI. Eu entrei em 83, me formei em 85. No início foi uma grande novidade, porque era um concurso para, no Rio de Janeiro, as primeiras oficiais femininas, né, numa escola mista. E realmente foi, no início, uma certa dificuldade, como todo ambiente, né, quando tem algo novo, é sempre uma novidade. E foi uma questão de pouco tempo, devido à nossa presença, né, perseverança, nossa competência, e em pouco tempo a adaptação foi perfeita. Era tudo novidade, tudo pra gente era uma coisa diferente, né? Então a escola passava por um momento diferenciado, a polícia e a sociedade. E nós ali aprendendo como trabalhar com o cadete feminino, né? Que era um problema, não um problema para nós, porque nós não estávamos preparados para encarar uma realidade. O que hoje a escola é totalmente diferenciada. A escola foi se adaptando. Tanto é que em 84 veio uma tenente de São Paulo para trabalhar conosco no corpo de alunos. Ir para casa era a melhor coisa do mundo, né? Porque era a hora que você podia chorar, podia falar o que você quisesse, que você saía daquela tensão que era um internato, né? Foi encantador fazer parte dessa turma que eu considero uma turma histórica dentro da Polícia Militar, a primeira turma de oficiais femininos que a PM formou. E também muito desafiador também. A gente está falando de uma instituição que não tinha essa experiência, que abriu os quadros de oficiais para a mulher. E estamos falando também de mentalidade, né? O Brasil, nós latinos, somos às vezes e ainda tão machistas, né? Com uma mentalidade tão dura nesse aspecto. Então foi desafiador e foi muito bonito fazer parte disso. Acho que foi difícil para nós e foi difícil também para a polícia, porque a academia ela veio assim, de muitos anos só com homens, então não estava assim preparada, não era nem o aspecto físico, material, mas um aspecto psicológico mesmo, né? Primeiro, daquela turma de alunos que já se encontrava na academia, que vieram a ser nossos veteranos. A Polícia Militar foi marcada por ser uma instituição de homens, né? Foram quase 200 anos só tendo homens. E houve realmente uma diferença para nós, que estávamos acostumados lá há 3 anos recebermos homens, né, no nosso contato diário, e as mulheres chegando na Polícia Militar, elas vieram a trazer um toque diferente. Nós percebemos isso já nos primeiros minutos, lá no nosso dia a dia, porque as brincadeiras entre os homens, elas tiveram que ser diminuídas um pouco por conta das mulheres. As meninas na Polícia Militar, elas foram extremamente pioneiras, não havia uma outra referência de mulher na PM, não havia uma oficial que pudesse servir como exemplo, e elas resolveram suas coisas entre elas mesmas, né? Isso foi uma coisa marcante, bem interessante nessa relação dos homens com as meninas na Polícia Militar. Bom, para mim foi uma experiência diferente chegar na Academia da Polícia Militar no ano de 85 e encontrar mulheres. Eu havia sido militar da Aeronáutica e já tinha tido veteranos, mas todos homens. Chegando lá, eu encontrei alunas no 3º ano e no 2º ano. E, assim, lidar com elas foi uma experiência muito interessante, porque elas conseguiam trazer bastante ternura àquele ambiente um tanto quanto calcificado que era a academia daqueles tempos. Lembro de cada uma delas, lembro
das suas tentativas em serem mais rigorosas do que, na verdade, o coração delas permitia. Mas elas também tinham um papel a cumprir. Foi uma experiência tremenda e depois compartilhar na vida profissional desses momentos todos como colegas de profissão foi uma experiência muito marcante. A presença daquela turma, de uma certa forma, foi muito boa para toda a minha turma e acredito que todas elas, sem exceção, foram grandes amigas que nós tivemos ali. Dividimos muitas noites, né, muitas madrugadas, né, acordadas, né, estudando. Então, sempre aquele apoio de uma conversar com a outra, dando força, né, não nos anima não, vamos em frente, falta pouco. Então, aquele ambiente de amizade ajudou muito. O processo de entrada de unidades oficiais femininas era um processo demorado, já vinha rolando na corporação já há bastante tempo. Foi decidido que ia ser tudo o mais natural possível, sem diferenças, não vai mudar currículo, tiro policial vai ter igual para todo mundo. A gente acaba gostando, a gente entra por uma opção profissional e depois vira a tal da cachaça, né? A gente não sabe mais viver sem isso. Fica uma coisa assim de rotina e faz parte realmente da nossa pele, chegar aqui e vestir a nossa farda. Quando eu ingressei como soldado, eu já ingressei querendo ser oficial, né? Então me dediquei muito, perseverei, estudei, porque não há outro caminho. Muita luta, né? Porque a gente foi, quando a gente entrou na academia, o último posto era de capitão, que só ia uma. Foram conquistas que a gente foi tendo que fazer ao longo da nossa carreira, até chegar ao último posto. Eu sou um fã incondicional, um entusiasta da presença da mulher na polícia. Eu tive que a cada momento provar que eu era boa o suficiente para aquela profissão que eu tinha escolhido, mesmo amando a profissão que eu tinha escolhido. Então, quando você é pioneira, você traz essa carga, essa pressão de você fazer bem, porque você tem que abrir o caminho para os outros que virão atrás de você. O tempo foi passando, elas foram se posicionando, elas foram conseguindo seus espaços e a gente foi entendendo que esse convívio tinha que ser harmonioso. E hoje eu tenho certeza absoluta que todos os componentes da turma, masculinos e femininos, entendem que esse relacionamento só veio ajudar a gente. Todos os fatos são marcantes, né? A começar pelo cabelo. Qual era o padrão de cabelo feminino? Esse era um problema total. Era cabelo que não tinha nada escrito, não tinha nada previsto e de repente nós tínhamos que padronizar, né? Fez bem valer a expressão trocar o pneu com o caminhão andando. Teve um comandante que quando chegou e viu as meninas com o cabelo cortado, bem curto, falou, não, eu não quero, elas são mulheres, eu não as quero com cara de homem. Então acho que a grande riqueza que a mulher incorpora na instituição é exatamente esse nível de sensibilidade, de humanidade. A mulher humaniza a polícia. Eu acho que depois da entrada da mulher, há 30 anos atrás, esse convívio melhorou, né? Ficou mais humano. Porque a gente trabalha tanto, né? Que a nossa missão é tão difícil, né?